Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou Misserlaine Sanches. Pode me chamar de Miss, era sempre um prazer estar aqui conversando com você. E hoje eu vou te dar dicas de como você ter uma casa mais próspera, né? De como você vai fazer para atrair a prosperidade para a sua casa. Então, a casa é o lugar onde você passa a maior parte do seu tempo, né? E é muito gostoso quando a gente chega dentro da nossa casa e a gente sente, né, aquele aconchego. Quantas vezes, quantas pessoas chegam na sua casa ou vai para a sua casa, ai meu Deus, eu não queria ir para casa, eu não queria chegar em casa. Não sei se você já passou por isso, mas houve uma época na minha vida que eu não queria voltar para casa. Não tinha nada a ver com a casa em si, mas a casa sente essas emoções. Tudo está o tempo todo vibrando e a sua casa não é diferente. Então, quais as emoções que você está compartilhando ou que você compartilhou com a sua casa? Você sente que essa prosperidade habita em seu lar? Se você não está sentindo sua casa próspera, eu vou te ensinar como você vai atrair essa prosperidade, como você vai atrair a abundância para sua casa. Então, às vezes a gente, mas eu não posso comprar isso novo, eu não posso mudar isso. Você pode fazer dentro das suas condições. Não tem nada a ver, claro, eu sempre falo aqui, manter a casa limpa, organizada dentro daquilo que você pode, né? Dentro daquilo que você tem. E isso já é uma abertura para a prosperidade. Mas uma das coisas que eu comecei a fazer, que deu muito resultado, foi conversar com a minha casa. Né? Eu comecei a conversar com a casa. Eu morei numa casa que eu não tinha conexão com essa casa. Então a casa fazia de tudo para confirmar aquela energia. Eu não prosperava, móveis não chegavam, as coisas não aconteciam. Então por quê? Porque a energia da casa estava pesada. É como se eu sentisse que o lar não tivesse feliz comigo. E eu aprendi a conversar com a casa. Eu sentei no meio da casa e comecei a ter uma conversa muito incrível. Me emocionei, chorei, agradeci, me abri pelas infinitas possibilidades, pedi para casa linda, casa abundante, casa cheirosa, casa, limpei, conversei no meio sentada. Abra as portas da abundância, atraia coisas boas, sabe? Atraia novos móveis, atrai o que é melhor aqui e agora. Comecei a conversar, perdão, casa, se eu não cuidei de você da forma que eu deveria, prometo melhorar, sabe? Comecei a conversar com a minha casa, criei o hábito de conversar com os móveis, né? Então, digamos, teve uma época que eu queria mudar a minha mesa, queria comprar uma mesa nova. O que foi que eu fiz? Eu comecei a conversar com a mesa que eu já tinha. Todas as vezes que eu ia limpar a mesa, muito obrigado por todo o tempo que você me serviu, gratidão, mas agora está na hora de eu ter uma mesa nova. Me ajude a atrair uma outra mesa e você pode servir a outras pessoas. Comecei a conversar com a mesa. E, gente, o movimento melhorou, as coisas aconteceram e eu comprei uma nova mesa. E eu fui vendo que isso dava muito resultado, fui fazendo a mesma coisa com o sofá. E aí eu fui mudando as coisas com essas conversas que eu fui tendo com os móveis, com a casa, fui limpando a casa. Tipo, a casa estava precisando de uma pintura. Aí eu fui lá, comprei tinta, eu ajudei a pintar com a minha própria energia, conversando. Abriu-se a porta da prosperidade, da abundância no meu lar. Eu já ouvi várias pessoas que me visitam dizer assim, ai, que vontade de ficar, não dá vontade de ir embora. Ou seja, significa que essas pessoas estão, assim como eu, gostando de estar ali naquele ambiente. Então, trate sua casa como seu amigo, trate sua casa como algo que você precisa, né, e quer para viver feliz, viver próspero, viver abundante. Coisas que mudou muito a minha prosperidade foi quando eu comecei a fazer isso dentro da minha casa. Conversar com a sua casa vai atrair energias muito positivas e vai também melhorar o seu humor, melhorar o seu dia, porque quando você está num lugar bom, você só atrai coisas boas. Então, a dica que eu dou para você, assim, que vai ajudar muito a trazer a prosperidade, é conversar e pedir para a sua casa
atrair isso, né? Se desculpar de palavras que tá ali emaranhado na parede, no chão, né? E que não foi legal. Às vezes você fala um palavrão, às vezes você diz coisas que não era para dizer. Então, pelas infinitas possibilidades, comece a conversar com a sua casa como se ela já fosse aquilo que você gostaria que ela fosse. Peça para que ela traga muitas coisas boas para você e se desculpe se você sentir que fez ou falou alguma coisa que não foi do agrado da sua casa, tá bom? Gratidão sempre, eu espero ter sido de contribuição.